tem que fazer com alegria, mas tem que fazer com eficiência também. Agora, essa eficiência, não é, para mim é uma coisa, não é? Para você pode ser um outro nível, mas você precisa dar o melhor para Deus. O que nós não podemos é chegar aqui no culto relaxadamente, não é? E fazer, se dá, faz. Não, não é assim. Então prepare sempre o seu melhor para Deus, porque Deus merece o melhor. Olha só o que nós já ouvimos até aqui. Deus não merece? Veja que praticamente todos os irmãos, as irmãs que me antecederam, falaram do quê? Da proteção de Deus. Apesar dos nossos pecados, apesar da nossa desídia, do nosso abandono à casa de Deus, às coisas de Deus, não é assim, porque Deus ele fica para o final, se der tempo eu faço. Mesmo assim, Deus é maravilhoso e Ele cuida da gente, Ele cuida de nós. A palavra que a irmã Francisca trouxe, não é? Que o Pietro, a Kathleen aqui leram, tem a ver com isso. Eu resolvi também pensar em alguma coisa para o culto de hoje. Eu já tinha assim feito um planejamento, porque aí quando é alguém que vai dirigir o culto, para mim é muito mais fácil. Eu não preciso pensar em nada, né? Porque a Ruth vai dirigir. Como ela tem as comorbidades dela, as dificuldades, aí eu a ajudo, né? A montar a liturgia, enfim, ali escolho os hinos, veja ali essas questões, ela vê quem que vai falar, enfim, tranquilo. A Demi ia pregar, eu não tenho preocupação. Ela que vai pregar, ela que se vira. Então ela tem que orar, ela tem que, enfim, ajustar. Não é tudo isso? É isso que ela tem que fazer. Não é assim? Então, para mim é muito mais fácil. Eu poderia, por exemplo, aqui, em vez de trazer uma palavra, né, ouvir todo mundo, cantar uma música, fazer um movimento, laba, 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 lá, enfim, aleluias. Mas não é assim. Nós precisamos sempre pensar, a gente precisa raciocinar, ouvir a voz de Deus por intermédio da sua palavra. E pensando nisso, e Deus ele fala de diversas formas, então quando eu comecei assim pensar em tudo que a gente trabalhou, andou essa semana, uma palavra me chamou a atenção e eu a trouxe para o culto de hoje. São coisas de Deus. E aí para basear essa palavra, eu puxei Mateus capítulo 10, versos 26 ao 31, que nos diz assim, portanto, Mateus capítulo 10, versos 26 ao 31. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Por acaso, não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Então aqui nós temos uma palavra de proteção para a nossa vida. Aquilo que eu disse, apesar do nosso abandono, apesar da gente deixar Deus por último, Deus ele continua fiel, sempre fiel à nossa vida, nos trazendo a proteção para a vida. E me chamou a atenção essa palavra, porque nós tivemos, no sábado passado, nós fomos convidados para um aniversário e nós lá tivemos, eu e a pastora Ruth. 60 anos de vida do nosso colega de trabalho, José João Vituri. Ele termina ali a fala dele dizendo o seguinte, que
Normalmente, num momento que você completa aniversário, você pede mais anos de vida para Deus, né? Eu não vou fazer isso. Eu não quero pedir mais nada para Deus. Eu quero só agradecer. Só agradecer. E houve um episódio, né, que aconteceu com ele, que eu lembrei também do que aconteceu comigo. Parece, né, para quem não passa a situação, acha que até é uma bobagem. Mas para quem passa o problema, se Deus não tiver na vida da gente, é uma dificuldade enorme, não é? Porque no sítio você não tem socorro de nada. Então, ele estava no sítio trabalhando num sábado à tarde e teve um acidente lá com um animal. E Deus foi tão bom, irmã Luísa, que na hora um vizinho passou e viu ali a situação e conseguiu socorrer ele. E se esse vizinho não passa? Como é que seria? Então ele dizendo, olha, isso é Deus que faz, né? O vizinho lá, olha, isso é Deus que faz, porque na hora que aconteceu, você acabou passando ali, então Deus preparou que você estivesse ali para me socorrer. Isso aconteceu comigo também, não é? Quando eu tinha uns 13, 14 anos mais ou menos, sofri um acidente também, né, com um animal, e eu fui salvo por um vizinho no sítio. Porque se aquele vizinho não passasse ali, o que seria de mim? Então, Deus, ele nos protege, até mesmo um cabelo, não é? Um fio de cabelo não cai da minha cabeça se Deus não permitir. Então nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar apreensivos, porque nós servimos um Deus que é todo poderoso e um Deus que cuida da gente, um Deus que está com as mãos estendidas para nos abençoar. O Salmo de número 57 nos diz: nas sombras de tuas asas eu encontro proteção. Talvez você esteja numa dificuldade, num problema, você não vê solução para esse problema. Deus também abre as suas asas e te protege e lhe dá a vitória. Muitas das vezes a gente nem entende, a gente nem percebe certas coisas, porque nós somos birrentos, nós somos igual aquele filho, aquela filha assim que quer ir, né, num determinado lugar, e aí o pai fala, mas não vai, aí nada dá certo, enfim, e não foi, né, e continua birrento, falando um monte de coisa. Mas Deus sabe quantos planos às vezes você fez na sua vida e não deu certo, de você fazer uma viagem, de você fazer um negócio. Você queria, por exemplo, ir trabalhar num determinado lugar, não deu certo. E o que é isso? A proteção de Deus, porque Deus sabe que se você fosse, quem sabe você perderia até a sua vida. Então, a nossa vida sempre está dirigida pelas mãos do Senhor nosso Deus. Assim como o passarinho, que, como disse Jesus, com umas moedinhas, não é assim? Gato, por exemplo, vê aí se você precisa comprar gato, não é? Tem uns montes, mas assim, Deus não protege eles? Protege todos eles. Hoje mesmo Deus me usou para proteger um, se fosse a Ruth trazia para casa, né? Eu peguei ele e coloquei lá do ladinho porque a mãe vinha buscar. A Ruth não pode ver gato que ela traz tudo para casa, né? Eu não, peguei o filhotinho que estava no meio da rua, falei, mas o que você está fazendo aí? Aí peguei ele, coloquei lá no mato, aí a mãe vai ouvir, né, ali o miado dele e vem buscar. Poderia ter passado um carro e matado o gato, mas não matou, por quê? Mão de Deus. E a nossa vida? Então Deus, ele protege. Então vamos continuar, vamos ficar firmes, porque a proteção de Deus é sobre a nossa vida. Nas sombras das tuas asas nós encontramos refúgio, nós encontramos proteção.